tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autorreflexão de 5 horas, dentro da autoconscienciometria. Essa é a técnica da consciência ilustra se dispor a recolher-se em holopensene tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem quaisquer anotações, e refletir profundamente sobre os temas mais relevantes e prioritários do momento evolutivo e da reciclagem existencial durante 5 horas consecutivas. Agora, nós falamos sobre a autorreflexão prolongada, a autorreflexão racional demorada, a autorreflexão silenciosa, a reflexão autocrítica demorada, a autorreflexão lógica periódica, a reflexão pessoal sem anotações, a imersão refletida ou refletiva prolongada, o período da revisão das ideias, as reavaliações pessoais, o poder das neo-ideias libertárias, a reflexão pessoal do fim de semana. Agora, aí nós falamos, tem muita coisa, tem mais de 20 linhas aqui, na fatologia. A gente fala o inventário do emprego da bússola intraconsciencial, as possíveis correções de rota necessárias na atualidade. O autodiscernimento da bússola intraconsciencial, a abertura intraconsciencial para o complexo. Falamos também aqui, na argumentologia, sobre a experimentologia, a ideia da intrafisicologia, por exemplo, na ordem funcional, 10 observações técnicas para a autorreflexão de 5 horas. É a primeira vez que nós publicamos alguma coisa nesse sentido. Eu já falei nisso, mas nunca escrevi. A autorreflexão de 5 horas é um instrumento técnico, interativo, eficaz, indispensável para a consciência ilustre expandir as conquistas intraconscienciais em todas as direções evolutivas. Você cogitou alguma vez se dedicar a algum tipo de reflexão mais duradoura? Você admite extrair algum benefício pessoal de tal técnica? Nós temos aqui algumas perguntas, mas antes eu quero dizer que esse aí é o verbete 1076, 4 páginas, 42 logias e 11 máximos. A Rosa ainda não chegou, mas é mais ou menos isso aí com você? É. Ah, foi? Então tá. Agora, pergunta aqui. Às vezes, quando recebo pedido de TENEPS para entregar a outro tenepsista, recebo banho de energia que imediatamente exteriorizo para a pessoa para a qual foi feito o pedido de assistência. Acho que estou sendo a intermediária nos primeiros socorros assistenciais. O que pode estar ocorrendo de fato? Pode ser isso mesmo. Vamos em frente, isso é bom, tem assistência. Você poderia explicar o porquê da meditação holofilosófica e sinonimologia? Até que ponto tem relação com a meditação praticada há milênios? Não. Meditação, ou seja, o ato de medir a estação, como diz o povo, isso é coisa antiga, isso vem desde a antiguidade. Agora, essa meditação holofilosófica é a reflexão visando o universalismo, a condição ampla, saindo do egoísmo da pessoa. Então, por exemplo, toda meditação que tem por aí, quase sempre é para a pessoa se melhorar. Então, a meditação transcendental é para isso, tal. A pessoa pensa muito nela mesma. Aqui não, o processo é pensar nos outros. Como pode uma pessoa saber se fez um curso intermissivo? Em base tangível, quais são os sinais disso? E neste caso, como ela poderia conhecer as prioridades que ela traçou para a sua proex? Olha, sempre que me pergunta nisso, eu peço primeiro para a pessoa ler os 700 experimentos, como é que é. Lá tem um experimento que mostra os dados sobre o processo de quem fez ou não o curso intermissivo. Olha lá e vê. Agora, ó, de modo geral, a grosso modo, a gente pode perguntar o seguinte: você chegou à conscienciologia e você admitiu assim 50% de tudo que você escuta a gente falar? Se isso acontecer, por causa do curso intermissivo. Quem não fez curso intermissivo vai sempre colocar um porém, um mais, todavia, contudo, e sempre vai fazer restrição. Agora, com 50%, essa restrição já diminuiu muito.
O que o senhor pensa sobre o exemplarismo positivo de personalidade influente no grupo Karma sinalizar a programação existencial de um dos membros? Olha, isso acontece nas lojas de família o tempo todo e vai ser sempre assim. A hierarquia evolutiva permite ou indica que aquilo que está mais na frente tem que ajudar o que está atrás. E tudo começa pelo exemplo dos atos da pessoa. De modo que isso é normal. Pode se preparar, tem muito mais coisa pela frente. Eu quero dizer para vocês que no dia 13 a 15 de fevereiro, agora próximo, nós vamos ter aí o curso da Consciência chamado Tenepsista Cobaia, do Conscienciograma. Então veja, isso é uma boa. Acho que é a primeira vez que vai fazer isso para valer. Tenepsista Cobaia, homem ou mulher. Tá certo? A técnica de autorreflexão de 5 horas pode ser aplicada por qualquer consim? A princípio, sim. Qualquer pessoa, né? Desde que ela não tenha cuidados médicos, né? Vamos colocar assim. Mas a autorreflexão de 5 horas pode sim. Eu acho até que tenha cuidados médicos. Acho que se ela conseguir, por exemplo, se ela estiver muito doentinha, se conseguir fazer a autorreflexão de 5 horas, ela vai sair bem melhor. Sim, com certeza. Não é? Eu Porque fiz algumas energia, vezes já essa autorreflexão e o que me deixou assim, acho que eu posso dizer que me marcou mais foi justamente, eu achei que eu ia ficar cansado. Você fala, poxa, refletir 5 horas e depois colocar tudo no papel. Mas todas as vezes que eu acabei, eu estava, não chego a dizer eufórico, mas eu estava tão energizado, ela estava tão ativo, uma primenera, eu estava tão bem, que eu falava, nossa, eu estou, pelo contrário, eu não estou cansado, eu aguentaria uma maratona, né? Então, essa técnica de reflexão, acho que ela é fundamental, especialmente para quem usa daquela autocorrupção de dizer que não tem tempo, ou de que a vida corre muito. Tudo uma questão de organização. Você se organiza, separa aquelas horas, não atende nada, esquece tudo, esquece a internet, né? Esquece tudo que você tem para fazer, claro, desde que você se organize para isso e vai pensar naquela questão chave para você. É muito difícil dizer que ela não vai conseguir ter efeito nenhum, porque tanto tempo refletindo, alguma coisa vai aparecer. Nem que seja o que ela fez de errado ou de equivocado, refletindo 5 horas, você é obrigado a ter algumas conclusões. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando eu já fiz essa técnica, para ver se tem alguma cadência que é uniforme praticamente. Você percebeu em todas as suas alguma cadência do tipo? No primeiro momento é só uma limpeza, vem as coisas erradas que você fez, depois aquilo vai, não sei se você colocava tema para refletir ou não, mas para o final é que entrava propriamente dito no tema de reflexão, da meta ali de reflexão. Isso acontecia com você em todos ou não? Olha, nesse sentido, a única coisa que eu poderia reparar foi que no começo realmente parece que há uma dispersão maior, não chega a ser uma luta interna, mas você fica um pouco... Não, eu não pensei em dispersão. Sabe o que eu pensei? Processo de limpeza. De limpeza. Vem tudo na tua cabeça, tudo de errado que você fez. Essa dispersão, vem tudo mas de uma vez. Mas não é bem uma dispersão, é uma limpeza, que eu acho que é proposital. Exatamente. Mas aí eu penso com um tema justamente porque com determinado tempo, você já esgotou aquele tempo, parece que não tem nada mais para vir. Isso. E aí, de repente, começa você entra os insights, isso, as ideias, então é isso mesmo. O que você não tinha refletido antes. É que eu achava que era assim, mas eu queria ter um outro depoimento. Eu acho que isso é um procedimento mesmo da própria técnica, sim, né? Por isso são 5 horas, entendeu? Exatamente, e a chave é o tempo, não adianta fazer reflexão de meia hora. Não, é porque tem que dar tempo de você fazer todas as limpezas e depois entrar propriamente no tema. E ver tudo que você já sabe até dar espaço para o novo, né? E aí entra em euforia. Não, euforia não, em primeiro, né? Porque não é euforia, aquela coisa boba, não. Você está energizado mesmo, você é uma primeira, às vezes até em mega euforização mesmo.